Sabe, eu sempre achei que conhecia bem minha própria casa. Passei décadas ali, rindo, chorando, cozinhando e assistindo minha família crescer entre essas paredes. Mas, certa noite, enquanto jantávamos, percebi que algo estava errado de um jeito que nenhum adulto conseguia enxergar. Minha neta, a pequena Lúcia, inclinou-se para mim, com a voz tão frágil que mal dava para ouvir. Dói quando eu sento, vovó. Ela disse apenas isso, tão baixinho, que ninguém mais ouviu. A pele de seus lábios roçando meu braço, o fio de sua voz, era como se uma sirene tivesse soado só para mim. O prato dela estava quase intacto. Um pouco de purê de batatas, um pedaço de frango frio e um pãozinho que ninguém tinha tocado. Suas pernas não paravam de se mover, os joelhos apertados como se quisesse se encolher sobre si mesma, se esconder. Eu olhei para aqueles olhos castanhos grandes e silenciosos, que pareciam buscar uma resposta em meu rosto para algo que não conseguia colocar em palavras. Meu coração apertou. E naquele instante, eu soube que algo estava muito errado, mesmo que ninguém mais percebesse. Respirei fundo e tentei falar com calma para a mesa inteira. A Lúcia disse que dói quando ela senta. Uma risada irrompeu. Minha filha adotiva, Renata, vestida com um vestido florido que parecia deslocado para aquele jantar em família, soltou uma gargalhada alta. Ah, qual é, vovó? Provavelmente é só um drama. Ou ela tá com prisão de ventre, disse, gesticulando com a taça de vinho. Os outros riram em concordância. Até meu ex-genro, Tiago, deu um sorriso fraco, distraído pelo celular. Lúcia empalideceu, olhou para o prato e ficou em silêncio absoluto. Coloquei a mão suavemente em suas costas, mas seus ombros se tensionaram. Repeti, agora com mais firmeza, olhando direto para Renata, ela está sentindo dor. Renata revirou os olhos. Margarete, não é preciso transformar cada coisinha em emergência médica. Criança de 6 anos exagera. Talvez tenha batido o quadril quando pulou do sofá. Ela se inclinou para a frente, a voz baixa e venenosa. Você fica inventando fantasmas na cabeça dela de novo, não é? Não é que ela esteja fingindo, é que você está dramatizando. Eu permaneci quieta. Já estava acostumada com os comentários, com os olhares de lado, com a forma como me tratavam como se eu fosse uma relíquia ultrapassada. Morava no porão da casa que um dia foi minha, sentava à mesa que eu mesma lustrava com cera e limão, cozinhava na cozinha que ainda tinha minhas iniciais gravadas na porta da despensa. Mas, naquele lar, eu não fazia mais parte da família. Eu era apenas tolerada, alimentada, mantida viva. E só Lúcia me notava de verdade. Depois do jantar, enquanto todos riam e se serviam de sobremesas, eu a observei do outro lado da sala. Ela não se sentou no sofá, ajoelhou-se sobre o tapete, o livro de colorir aberto, mas sem tocar nas cores. As mãos pequeninas apenas tocavam os lápis, como se escolhesse não escolher. Vi o ombro dela se encolher, os pés se contorcendo, e senti um arrepio quando Renato, namorado da Renata, passou por perto pegando o controle da TV. Lúcia se retraiu. Minha pele se arrepia só de lembrar. Quer vir comigo para o porão depois, Lúcia? A gente pode ler aquele livro das vagalumes, eu disse baixinho. Ela não levantou o olhar, apenas assentiu. À noite, sob a lâmpada amarela do porão, ela se encolheu ao meu lado, o rosto encostado na minha barriga. Não li o livro. Apenas a abracei. Ela cochilou, mas antes disso sussurrou mais uma coisa: se eu contar, vão me levar embora, igual quase levaram você. Minha mão parou no cabelo dela. Quem disse isso, meu amor? Mas ela já fingia dormir. Senti aquele medo antigo que só uma avó conhece. Um medo que se aloja nos ossos, que faz você segurar firme o braço da cadeira. Eu desconfiava que algo estava errado há meses. Os olhares que ela evitava, os surtos repentinos, o que Renata debochava na frente dos amigos, e a presença inquietante de Renato, que se movia pela casa como se fosse dono. E agora, com aquela frase sussurrada, tudo fazia sentido. Eu já havia perdido uma filha. Não podia perder também a única parte dela que me restava. A Renata tinha dito, enquanto eu lavava a louça,
a gente devia ter deixado ela naquele hospital. Só esperando para morrer mais alto. As palavras atravessaram a cozinha, carregadas de desprezo, sem olhar para mim. Sempre assim. Sempre frio, casual, venenoso. Minha cozinha, onde uma vez riram comigo, agora era palco de indiferença. Eu fiquei ali, as mãos imersas na água ensaboada, refletindo. Essa era minha casa. Meu nome estava gravado na escritura há quase 30 anos. Harold e eu compramos antes da crise, cheios de sonhos. Depois que ele morreu, mantive tudo funcionando. Quando minha filha Bianca faleceu, transformei o quarto de hóspedes em um cantinho para Lúcia. Pintei as paredes de amarelo, embalava aquela criança à noite, enquanto Renata desaparecia nos finais de semana, e Tiago se afogava em horas extras e cerveja. Mudei para o porão esperando que fosse temporário. Mas eles tomaram tudo aos poucos. O banheiro do andar de cima virou proibido, meus móveis foram empurrados para a garagem. As fotos de Bianca substituídas por registros de brunches e festas de Renata. Eu, que passei décadas limpando o chão de joelhos, virei um item a mais na lista de compras, um detalhe a ser tolerado em feriados. E a Renata não tinha paciência para mim. Ela me via como um fardo, uma lembrança que não queria carregar, aceita apenas porque eu cuidava da Lúcia, cozinhava, lavava roupa. Mesmo assim, chamava-me vovó com o mesmo desprezo com que se fala de uma barata no corredor. Sempre que tentava conversar com Lúcia, Renata se intrometia como uma carcereira. Ela tá bem, ela rosnou uma vez, quando perguntei por que Lúcia se encolhia na presença de Renato. É tímida, disse em outro momento, quando mencionei os pesadelos e os desenhos de portas trancadas e rostos gritando. Não projete seus traumas na minha filha, ela sibilou. Só porque você não conseguiu salvar sua filha não significa que pode ser detetive. Mas eu sabia. Eu sabia quando Lúcia chorava. O choro dela, mesmo trancada no quarto, era o mesmo da minha Bianca quando voltava para casa com hematomas. E por mais que Renata insistisse que era fase, eu sentia a verdade correndo gelada pelas minhas veias. E naquele instante, eu entendi que ninguém mais faria nada por ela. Só eu. Naquela noite, depois que todos subiram para os quartos e o silêncio tomou conta da casa, eu observei Lúcia do canto do porão. Ela não se sentou no sofá como as outras crianças, ajoelhou-se no tapete, o livro de colorir à sua frente, mas sem tocar nos lápis. Os dedos minúsculos apenas roçavam as cores, como se estivessem escolhendo não escolher. Vi seus ombros encolhidos, os pés dobrados para dentro, e senti um arrepio quando percebi que ela se encolhia ainda mais cada vez que Renato passava perto, alcançando algo ou se movendo pela sala como se aquele espaço fosse dele. Meu coração se apertou. Quer vir comigo para o porão depois, Lúcia? A gente pode ler aquele livro das vagalumes, eu disse baixinho, tentando soar leve. Ela apenas assentiu, sem olhar para mim. À noite, sob a luz amarelada do porão, ela se aninhou ao meu lado, o rosto encostado na minha barriga. Eu não li o livro. Apenas a abracei, sentindo o corpo dela pequeno e tenso. Ela adormeceu pouco depois, mas antes de fechar os olhos, sussurrou mais uma vez: se eu contar, vão me levar embora, igual quase levaram você. Minha mão congelou no cabelo dela. Quem disse isso, meu amor? Perguntei, mas ela já fingia dormir, e eu fiquei ali, sentindo aquele medo profundo que só uma avó conhece, um medo que se infiltra nos ossos e faz você segurar firme qualquer coisa que esteja ao seu alcance. Eu já suspeitava há meses de que algo estava errado. Os olhares que ela evitava, os surtos inesperados, os pesadelos que minha filha adotiva Renata debochava na frente dos amigos, a forma como Renato parecia sempre se aproximar demais. Tudo isso se encaixava agora como peças de um quebra-cabeça horrível. E eu sabia, com aquela certeza que só a experiência dá, que ninguém mais faria nada por Lúcia. Eu já havia perdido uma filha. Não podia perder a única parte dela que me restava. No jantar do dia seguinte, Lúcia mal falou. Mexia na comida, mas não comia quase nada. Quando Renato passou perto, encostando de leve, ela se congelou, os olhos arregalados. Ninguém percebeu.
Ninguém se importou. Eu alcancei sua mão e segurei, e ela não se retraiu de mim. Quer desenhar algo depois do jantar? Perguntei. Ela apenas assentiu, e foi a única palavra que disse a noite inteira. Mais tarde, no porão, ela me entregou um desenho. Era um desenho típico de criança, lápis grosso, traços irregulares, mas o preto dominava quase toda a página. No centro, uma menininha sem boca. Ao lado, um homem sem rosto. Eu não perguntei nada. Apenas a abracei, sentindo aquele aperto no peito e a convicção de que precisava agir. Eu já tinha perdido uma filha e não ia deixar que alguém fizesse mal a outra criança sob meus olhos. Os desenhos começaram de forma sutil. Primeiro, ainda havia borboletas, flores e cores alegres. Mas aos poucos, a luz desapareceu. Lúcia passou a desenhar casas sem janelas, paredes cobertas de preto, telhados que pareciam esmagar tudo lá dentro. Uma manhã, encontrei um desenho debaixo do travesseiro. A menininha, claramente Lúcia, encolhida em um canto, com um homem alto e sem rosto ao lado. Em letras trêmulas, escreveu: "Não conte. Ninguém acredita na vovó." Minhas mãos tremiam ao segurar aquele papel. Eu entendia o que ela queria dizer. Alguém havia feito com que ela acreditasse que o silêncio era mais seguro que a verdade. Eu escondi o desenho entre as páginas do meu velho livro de receitas e comecei a observá-la com ainda mais atenção. Na noite seguinte, outro desenho, o mesmo homem sem rosto, agora segurando a mão da menina. Ela desenhou lágrimas enormes, azuis, e escreveu: "Fique quieta ou ele vai embora também." Eu a abracei naquela noite, acariciei seus cabelos e sussurrei que estava segura comigo, que não estava sozinha. No dia seguinte, enfrentei Renata. Esperei a casa ficar silenciosa, até que Renato saísse para comprar cerveja e Tiago estivesse no fundo da garagem com suas ferramentas. Peguei o primeiro desenho, aquele da casa sem janelas, e deslizei sobre o balcão. "Ela está pedindo ajuda", disse. Renata olhou, piscou uma vez e, sem hesitar, rasgou o papel ao meio. "Ela desenha assim porque você fica enchendo a cabeça dela com fantasmas e culpas", disse, com a voz carregada de veneno. "Você fica cochichando essas histórias sobre sua filha morta e agora ela acha que drama é atenção." "Ela está com medo", insisti, tentando manter a calma. "É só imaginação", retrucou. "E você está projetando." Depois se inclinou, baixando a voz: "Tente de novo e não vou deixar você falar com ela nunca mais." Eu não disse nada. Apenas me afastei. Aquela noite, no porão, Lúcia sentou-se com o bloco de desenho no colo, os lápis espalhados como folhas caídas. Não olhou para mim, apenas sussurrou: "Se eu contar, vão me levar embora, igual quase levaram você." Aquelas palavras me apertaram o coração. Levar embora. Lembrei da conversa que ouvi por acaso ao telefone, quando Renata falava sobre me declarar incapaz, transferir a guarda de Lúcia e até a propriedade da casa. Já haviam tentado antes comigo. Agora, tentavam com a neta. Eu a envolvi em meus braços, sussurrando: "Você não precisa contar para mais ninguém. Só para mim. Eu sempre vou acreditar em você." Ela apenas assentiu e cuidadosamente deslizou outro desenho em minhas mãos. Desta vez, a página mostrava duas figuras, uma criança e uma mulher idosa, em um canto escuro de um quarto. A janela desaparecera, mas acima deles uma lâmpada fraca, piscando, iluminava o espaço. E uma palavra escrita em rosa: "Socorro." Eu sabia que ninguém acreditaria se eu apenas mostrasse os desenhos. Nem Renata, nem Tiago, nem ninguém daquela casa que sempre me ignorou. Então comecei a agir com cautela. Depois que Lúcia adormecia, eu pegava seu bichinho de pelúcia favorito e cuidadosamente colocava um gravador dentro, algo que havia comprado meses antes, sem nunca ter usado. Agora, apertava o botão, registrando cada palavra que ela quisesse dizer, guiando-a com paciência, como fazia com Bianca, minha filha perdida, nos passeios de primavera, atravessando pequenos riachos de mãos dadas, passo a passo. Eu fazia perguntas simples: "O homem do seu desenho ainda aparece no seu quarto?" Ela assentia ou sussurrava:
só quando a mamãe dorme. Uma noite, enquanto acariciava a orelha do bichinho, ela disse: ele não tem rosto porque disse que eu não podia desenhar. Outra noite, falou que ele trancava a porta por dentro. Eu não podia recuar. Eventualmente, ela disse em voz alta: Renato era o homem-sombra. Eu já desconfiava há semanas. A maneira como Lúcia se afastava dele, como evitava ficar sozinha com ele. Mas ouvi-la dizer aquilo, mesmo baixinho, era como sentir gelo no peito. Nos dias que se seguiram, cada noite no porão se transformou em um ritual silencioso de proteção. Eu falava com Lúcia baixinho, sem pressionar, guiando suas palavras com cuidado, sempre registrando tudo. Cada sussurro dela era uma peça do quebra-cabeça que eu precisava montar. Eu sabia que cada detalhe contava, nomes, horários, atitudes. Tudo. E sabia também que se eu errasse, se não agisse com paciência e discrição, poderia colocar nossa segurança em risco. Um dia, decidi ligar para o Sr. Pereira, meu antigo advogado. Ele havia nos ajudado a organizar o testamento de meu marido e me aconselhado quando lutei pela guarda de Bianca, minha filha. Fazia quase 10 anos que não falávamos, mas assim que atendi, sua voz firme veio pelo telefone: Margarete? Como você está? Respirei fundo, tentando não tremer. Senhor Pereira, preciso da sua ajuda. É sobre Lúcia. Contei tudo, com calma, sem deixar espaço para interpretações erradas. Marquei um encontro no escritório dele, e em poucas horas estava sentada à sua frente, entregando um pendrive com todas as gravações e cópias dos desenhos. Ele ouviu tudo em silêncio. Quando o último clipe terminou, o rosto dele ficou sério, imóvel. Se ela disser essas palavras em juízo, disse: finalmente, temos um caso. Mas precisamos ter certeza de quem é o responsável. Respirei fundo e falei o nome que já carregava comigo há semanas: Renato, o namorado de minha filha adotiva. Ele fez anotações, seu olhar firme não deixou dúvidas: vou investigar, Margarete. E vamos proteger a Lúcia antes que percebam qualquer coisa. O que descobrimos não me surpreendeu, mas me gelou. Renato, 37 anos, sem emprego fixo, havia mudado de estado várias vezes, vivido com mulheres diferentes, todas com filhas pequenas. Havia um registro antigo de abuso, embora o caso tivesse sido arquivado por falta de provas ou testemunhas que recuaram. Mas a descrição da menina sem rosto batia exatamente com a forma como Lúcia desenhava. Ele não era apenas uma ameaça, era um predador. Enquanto isso, eu continuava com minha rotina no porão. Lúcia desenhava, coloria e falava aos poucos. Cada noite era uma mistura de medo e esperança. Ela começou a se abrir um pouco mais, descrevendo os detalhes que antes só podia expressar com lápis e papel. Às vezes, segurava minha mão com força, como se minha presença fosse a âncora que a mantinha segura. Eu a embalava, falava baixinho, e todas as palavras eram uma promessa: você está segura comigo, nunca sozinha. Então chegou o dia em que precisei agir mais rápido. Lúcia me entregou um desenho novo, com uma clareza que partiu meu coração. 2 figuras, ela e eu, em um canto escuro, a lâmpada fraca acima de nós, e uma palavra escrita em rosa: socorro. Eu sabia que não podia esperar mais. Se esperasse, poderia ser tarde demais. Respirei fundo e marquei uma reunião emergencial com o advogado, entregando tudo o que havíamos coletado. Gravadores, desenhos, tudo cuidadosamente documentado. Enquanto isso, Renata e Renato continuavam suas vidas como se nada acontecesse. Eu observava de longe, mas com atenção. Sabia que qualquer erro deles poderia custar caro a Lúcia, e eu não podia permitir. Cada gesto, cada palavra, cada decisão deles era registrada mentalmente, e eu planejava cada passo com a precisão que só o medo de perder alguém amado pode gerar. Na noite anterior à ação definitiva, Lúcia veio até mim com o bichinho de pelúcia. Seus olhos estavam vermelhos, cansados, mas havia algo diferente, uma faísca de confiança, a certeza de que finalmente alguém a escutava. Vovó, disse baixinho, quando ele machuca, não consigo desenhar nada feliz. Engoli em seco, sentindo o peso de cada palavra.
Não precisa desenhar feliz agora, minha filha. Só continue desenhando e eu vou continuar ouvindo, registrando e lutando. Finalmente, depois de preparar todo o material, fomos à ação. O advogado entrou em contato com a polícia e com o conselho tutelar, de forma silenciosa, garantindo que Lúcia não fosse alertada pelos responsáveis sobre o que estava por vir. Cada detalhe foi planejado: a chegada dos oficiais, o modo de abordagem, a segurança de Lúcia. Eu sabia que não poderíamos falhar. Quando o dia chegou, Renata descobriu que estávamos organizando tudo. Ela entrou em desespero, mas já era tarde. Renato foi detido, sem oportunidade de escapar, e Renata, pela primeira vez, parecia entender a gravidade da situação. Eu permaneci calma, firme, segurando a mão de Lúcia, sentindo seu corpo tremer levemente. Ela sabia que o momento da verdade havia chegado, e pela primeira vez em meses, podia confiar que alguém a protegeria. Após a prisão, o que se seguiu foi um turbilhão de papéis, depoimentos, exames médicos. Lúcia finalmente teve a chance de contar sua história a pessoas que acreditaram nela, que ouviram cada palavra, cada desenho. Eu permaneci ao lado dela, a única constante, a voz firme que sempre prometera proteção. E quando o tribunal se pronunciou, sentindo a justiça que demorou tanto para chegar, pude finalmente respirar um pouco. Depois disso, a vida começou a se reorganizar. Conseguimos estabelecer a guarda permanente de Lúcia. Mudamo-nos para uma cidade menor, tranquila, onde abri uma pequena padaria, um lugar que sempre sonhei para nós. A casa cheirava a pão fresco, bolo de canela e esperança. Lúcia ajudava a preparar a massa, polvilhava açúcar, desenhava livremente. Seus desenhos agora eram cheios de cores, flores, sorrisos. O passado sombrio ainda existia, mas agora tínhamos um espaço seguro, onde podíamos crescer e curar juntas. Ela fez um desenho para mim, uma manhã ensolarada, segurando as duas mãos pequenas nas minhas. No papel, estávamos nós atrás do balcão da padaria, sorrindo, com o sol iluminando as prateleiras de doces. Em letras coloridas, escreveu: "Vovó escuta tudo." Senti meu coração se encher de lágrimas. Era o reconhecimento de que ela confiava em mim, que finalmente podíamos reconstruir a vida que nos fora roubada. Cada noite, antes de dormir, eu olhava para ela, beijava sua testa e lembrava dos dias no porão, do medo e da escuridão. Mas agora, cada desenho, cada sorriso, cada risada dela era uma lembrança de que a coragem e a paciência haviam vencido. Não éramos mais apenas sobreviventes. Estávamos vivas, reconstruindo o mundo ao nosso redor, passo a passo, desenho por desenho, pão por pão, abraço por abraço. Os dias na nova cidade tinham um ritmo diferente. Não havia mais gritos, nem olhares desconfiados, nem portas trancadas com medo. A padaria se tornou nosso refúgio, e cada manhã começava com o cheiro do pão assando, da manteiga derretendo, do açúcar queimando levemente nas fornadas. Lúcia corria de um lado para o outro, ajudando como podia, mas principalmente desenhando. Eu a observava com atenção, sorrindo, mas sempre com aquela sensação de vigilância que uma avó nunca perde. Ainda havia lembranças do que enfrentamos, sombras que precisavam de cuidado e paciência para dissipar. Ela começou a confiar mais em mim, falando sobre suas pequenas alegrias e medos, mas também sobre os pesadelos que ainda surgiam de vez em quando. Às vezes, acordava chorando, e eu a segurava, repetindo as palavras que agora eram nosso mantra: "Você está segura, ninguém vai te machucar." Eu ainda podia sentir a tensão em seu corpinho, mas aos poucos ela relaxava, e juntas aprendíamos a respirar a liberdade que antes era só uma promessa. Na padaria, os clientes começaram a notar a presença de Lúcia. Alguns se encantavam com sua habilidade de ajudar a polvilhar açúcar ou colocar os pães nas prateleiras, outros com a delicadeza com que ela cuidava das flores no balcão. Mas ninguém sabia da história que carregávamos, e ninguém precisava saber. Era nosso mundo, nosso espaço seguro, nosso começo de reconstrução. E ainda assim, cada sorriso dela era uma pequena vitória, cada desenho colorido, uma cicatriz que se transformava em esperança. Ela também começou a fazer amigos. Uma menina da vizinhança, chamada Joana, se tornou sua companhia constante.
brincavam de pular corda, faziam desenhos juntas, inventavam histórias fantásticas que só elas entendiam. Lúcia aprendeu a rir de verdade, aquele riso que sai de dentro, que sacode o corpo todo, que acende o rosto. E eu, mesmo com os ossos ainda doloridos de tantas quedas e lutas, sentia meu coração se iluminar a cada risada. Eu também estava aprendendo a rir de novo, a sentir a leveza que o medo havia roubado por tanto tempo. Mas a reconstrução não se limitava à alegria. Havia momentos silenciosos em que Lúcia se sentava sozinha, olhando pela janela, desenhando casas cheias de cores e pessoas sorrindo. Eu sabia que ela processava suas lembranças assim, transformando dor em algo tangível, algo que podia ser visto e, aos poucos, compreendido. Cada desenho que ela entregava era uma conversa silenciosa, uma mensagem de confiança e uma prova de que ela ainda estava ali, viva e determinada. As manhãs na padaria se tornaram rituais sagrados. Eu acordava cedo, preparava o forno, verificava as receitas, e Lúcia chegava correndo, ainda de pijama, com os cabelos bagunçados e os olhos brilhando de expectativa. Juntas, enrolávamos a massa, polvilhávamos farinha, cortávamos biscoitos. Ela gostava de colocar pequenas flores comestíveis sobre os bolos, e eu sorria, encantada com sua criatividade. Era um tempo de cura, de reconstrução, onde cada gesto simples carregava o significado de sobrevivência e amor. Com o tempo, a cidade começou a nos acolher. As pessoas notavam a força da menina e a determinação da avó, e vinham não apenas pela comida, mas pela história silenciosa que percebiam em nossos olhares e gestos. Alguns traziam brinquedos para Lúcia, outros histórias próprias de superação, mas todos compartilhavam uma curiosidade silenciosa, uma admiração contida. Nunca precisávamos contar tudo, a nossa presença já falava por nós. Uma das coisas que mais me emocionava era ver Lúcia aprender a confiar novamente. Ela ainda hesitava em certos momentos, ainda havia dias em que olhava por cima do ombro, lembrando do passado, mas cada passo que dava era um triunfo. Eu me sentava ao seu lado, muitas vezes com uma xícara de chá, ouvindo cada palavra, cada medo, cada conquista. E cada vez que ela desenhava, eu estava lá, presente, observando cada linha, cada cor, cada detalhe que revelava sua alma e seu processo de cura. O inverno chegou, trazendo neve e o cheiro frio que se infiltrava pela janela da padaria. Lúcia adorava a neve, corria para fora, brincava, rolava, ria de um jeito que iluminava o dia. Eu ficava na porta, segurando uma toalha, observando sua liberdade recém-descoberta, lembrando de quantos momentos haviam sido roubados dela. Mas agora, cada floco que caía parecia simbolizar uma limpeza, uma purificação do que fomos forçados a suportar. Cada domingo se transformou em um pequeno ritual de gratidão. Acendíamos uma vela branca no balcão, não para ninguém em particular, mas para a vida que tínhamos reconstruído. Lúcia trazia seus desenhos mais recentes, e juntos, os colocávamos na parede da padaria. Flores, sol, cupcakes, pequenas lembranças de um mundo seguro e acolhedor. Em quase todos os desenhos, ela sempre escrevia as mesmas palavras em um cantinho: "Vovó escuta tudo". Era a promessa que havíamos feito uma a outra, e que agora se tornava visível para todos que entravam no nosso pequeno santuário. Com o passar dos meses, percebi que também estava curando minhas próprias feridas. Eu não era mais apenas a mulher que havia sofrido e resistido, eu me tornara a avó que ensina, protege, ama e inspira. Cada risada de Lúcia, cada abraço apertado, cada desenho entregue com confiança era uma vitória silenciosa sobre o passado. Eu sabia que o medo ainda existia, mas ele já não nos governava. Havíamos aprendido a viver com ele, transformando-o em cuidado, atenção e vigilância, sem permitir que roubasse nossa alegria. A primavera chegou com uma promessa de renovação. O cheiro das flores se misturava ao aroma do pão recém-assado, e Lúcia ajudava a plantar tulipas e margaridas nas jardineiras da padaria. Ela crescia diante dos meus olhos, mais alta, mais confiante, e ainda assim tão delicada, com a sensibilidade que sempre a caracterizou. Às vezes, ela ainda tinha pesadelos, mas agora vinha correndo até mim, e eu a abraçava, a segurava firme, até que o medo se dissolvesse no calor do nosso vínculo.
Eu podia sentir que estávamos construindo uma fortaleza invisível ao redor dela, feita de amor, paciência e segurança. As manhãs continuavam sagradas. Eu preparava o forno, organizava os ingredientes, e ela corria pelo chão polido da padaria, espalhando farinha sem preocupação. Lúcia descobriu a alegria de criar algo com as próprias mãos, fosse um pão, um biscoito ou um simples desenho. Cada gesto carregava uma energia nova, uma liberdade que ela jamais conhecera. E eu estava ali, segurando sua mão quando precisava, incentivando sua criatividade, celebrando cada pequena conquista. Ela me ensinava tanto quanto eu a guiava, e aos poucos nossas feridas começaram a cicatrizar juntas. A parede de desenhos se transformou em um mural de memórias felizes. Cada desenho contava uma história de superação, cada palavra escrita com seu punho infantil era uma lembrança do caminho que percorremos. Ela nunca deixava de escrever: "Vovó escuta tudo." Era uma frase simples, mas carregada de significado, a prova de que a confiança que construímos era sólida, inquebrável. Eu observava pessoas entrando na padaria, algumas se emocionando silenciosamente diante do mural. Elas não precisavam saber toda a história, o que viam ali já dizia mais do que qualquer palavra poderia expressar. O relacionamento dela com os outros cresceu devagar, mas com firmeza. Joana, sua amiga de vizinhança, se tornou companheira inseparável. Elas inventavam jogos, histórias e pequenos rituais que só elas compreendiam. Lúcia ria de forma plena, genuína, e eu a observava, lembrando de quanto riso nos fora roubado no passado. Cada gargalhada era um passo na reconstrução de sua alma, e eu me emocionava, percebendo que também estava aprendendo a rir de novo. Aos poucos, a cidade nos adotou. As pessoas vinham à padaria não apenas pelo pão quente ou pelos doces, mas para nos conhecer, para compartilhar histórias de suas próprias lutas, para se inspirar na força silenciosa que emanava de uma avó e sua neta. Alguns traziam presentes, outros apenas palavras de encorajamento, mas todos percebiam a energia especial daquele lugar. E nós aprendemos a nos permitir viver plenamente, sem medo, sem pressa, apenas aproveitando o que tínhamos conquistado juntas. Lúcia aprendeu a escrever sua própria história, desenhando, contando, vivendo. Os desenhos que antes eram sombrios, com casas sem janelas e homens sem rosto, agora mostravam cores, luz e alegria. Ela desenhava flores, pães, corações, e nós duas juntas, sorrindo atrás do balcão da padaria. Cada traço era uma afirmação de vida, uma vitória silenciosa sobre tudo o que havíamos enfrentado. E quando me mostrava seus desenhos, eu sentia um orgulho que não cabia em palavras. No aniversário do julgamento, fizemos um ritual silencioso. Não chamamos atenção, não precisávamos. Lúcia colocou uma pequena vela rosa em um cupcake, e juntas sopramos a chama. Não era para comemorar, era para lembrar. Lembrar da coragem, da sobrevivência, da confiança que havíamos construído uma na outra. Depois, sentamos juntas, desenhando, apenas dois corações ligados por um fio invisível, entendendo sem precisar dizer uma palavra. Era um símbolo de nossa conexão, de nossa resiliência, de nossa vida reconstruída. O tempo passou, e a rotina se consolidou. A padaria prosperou, não pelo lucro, mas pelo amor que colocávamos em cada pão, em cada bolo, em cada gesto. Lúcia crescia, se fortalecia, aprendia a confiar nas pessoas e no mundo ao seu redor. E eu, mesmo com os ossos cansados e cicatrizes que jamais desapareceriam, sentia a alegria de uma vida que renascia. O medo ainda existia em pequenas sombras, mas ele não nos governava mais. Tínhamos construído algo que nenhum trauma poderia destruir, um lar seguro, um vínculo inquebrável, uma história de sobrevivência e amor. Cada noite terminava com o mesmo ritual. Eu a colocava na cama, lia suas histórias favoritas, ouvíamos os últimos sussurros do dia, e eu repetia, sempre, a mesma frase que se tornou nossa promessa: "Você está segura com a vovó, sempre." Ela sorria, os olhos brilhando de confiança e ternura, e eu sabia que, desta vez, ela acreditava. Que finalmente entendia que havia encontrado não apenas proteção, mas também amor incondicional, paciência, e uma força silenciosa que jamais a abandonaria. E assim, nossa vida continuou,
dia após dia, construindo memórias felizes, cultivando confiança, alegria e amor. Cada manhã na padaria, cada risada, cada desenho, cada gesto simples, era uma afirmação de que sobrevivemos, que vencemos, e que agora éramos livres para viver plenamente. Lúcia não era mais a menina assustada que sussurrava dores em minha orelha, ela era uma criança viva, vibrante, segura, que confiava no mundo e em mim. Olhando para ela, enquanto corria pelo chão da padaria com suas mãos cobertas de farinha, eu percebia que tínhamos alcançado algo precioso, a reconstrução de nossas almas. Cada passo, cada risada, cada desenho, cada pão assado com cuidado era um lembrete de que a vida podia ser bela novamente, que o amor verdadeiro cura, protege e transforma. E eu sabia, com toda a certeza de uma avó que viveu dores e alegrias, que estaríamos juntas para sempre, enfrentando qualquer desafio, construindo uma vida plena e segura, onde a esperança finalmente se tornava realidade.